Glória. Abra comigo rapidamente. 1 Reis. Estou todo arrepiado. A presença de Deus está aqui, irmão. 1 Reis, capítulo 17, rapidinho, versículo 8. Eu vi um também aí. Quero cumprimentar as ovelhas virtuais com a paz do Senhor, amém? Que Deus abençoe a sua vida, que a presença de Deus que está sendo derramada aqui hoje possa impactar você na sua casa. Prepara o teu copo d'água, deixa, irmão, perto do teu telefone, perto da tua televisão. Você está assistindo, né, através do Instagram, na televisão. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Quem achou, dá uma glória a Deus? 1 Reis capítulo 17, versículo 8 diz assim, rapidamente: então veio a ele a palavra dizendo: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei. Deus pediu, Deus ordenou, e eis que ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Versículo 10, então ele se levantou e se foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. Versículo 11, e indo ela buscá-la, ela chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Versículo 12, porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vos prepararei para mim e para o meu filho, para que nós comamos e morramos. Irmão, estamos diante de um texto muito forte. Eu particularmente, eu gosto muito do livro de 1 Reis. Esse texto é um texto que Deus está falando diretamente ao profeta chamado Elias. Profeta, ele é um profeta de Deus, e profeta é diferente de sacerdote. Por quê? Porque sacerdote, ele pega do povo e apresenta a Deus. Profeta é diferente, porque profeta ele pega de Deus e apresenta o povo. Eu já ouvi um glória a Deus. Elias, ele vai ouvir um direcionamento. Deus vai dizer para ele: Elias, sai e vai a Serepta, porque eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Observe que Deus não falou que pediu, Deus falou que ordenou. Deus não falou eu aconselhei, Deus falou eu ordenei. Mas quando Elias ele chega em Serepta, a realidade é outra. Observe que aquela mulher não tem muita condição. Deus vai ordenar, porque se Deus tivesse pedido, ela teria a escolha de negar. Se Deus tivesse dado opção, imagine agora, se Deus olha para Abraão e diz assim: Abraão, eu estou te dando a escolha de você sair da tua terra para um lugar que é melhor do que aonde você está. Talvez Abraão não iria. Por quê? Porque ele não vai abandonar o certo na concepção humana para pegar o duvidoso. Ele não vai sair da onde ele está estabilizado para algo que não conhece. É por isso que certas vezes Deus faz sem pedir tua opinião. Por quê? Porque nós somos de mente limitada. É Deus olhando para você e dizendo: às vezes eu vou tirar algo bom da tua mão para botar algo extraordinário. Às vezes eu vou fechar uma porta pequena para abrir um portal. Eu vou fechar uma porta pequena para abrir uma porteira. Eu estou fechando uma porta para abrir 2. Deus não vai pedir, por quê? Porque se Ele te der a opção, você não entra. Diga para o teu irmão: às vezes Deus vai ordenar, porque se Ele der a opção, tu não entra. Deus está falando assim: eu ordenei uma mulher. Irmão, e existe a diferença de você ouvir o que Deus quer e de você fazer o que Deus quer. Existe o famoso, já viu na internet aquele meme? Expectativa versus realidade. Vou te dar um exemplo aqui, abrindo aspa. Todo ano a gente fala que vai malhar, pelo menos eu, todo ano eu falo que eu vou malhar. Todo ano. E qual é o dia que tu vai malhar, pastor? Segunda. Toda segunda, irmão. Toda segunda eu vou malhar, né? Eu idealizo isso, expectativa. E a realidade? Tá lá minha esposa no McDonald's, né, filha? Big Mac. Ou seja, nem tudo que eu projeto acontece. Porque existe eu ter a expectativa de fazer e existe eu ter a iniciativa de fazer. Eu já ouvi um glória a Deus aí. Sabe o que é Deus dizendo para você? Eu vou tirar você da zona de conforto. Você vai parar de projetar e vai passar a ter iniciativa para fazer. Deixa eu liberar uma palavra para você. Os fracos sonham, os fortes se levantam para realizar o que sonhou. É Deus liberando uma palavra para você dizendo: estou eu
Deus te tirando da zona de conforto. Você não vai só sonhar, você vai viver milagre. Não vai só sonhar, vai viver milagre. O que adianta você ter a chave de uma porta e não ter a porta para abrir? O que adianta você ter a porta, mas a porta está trancada e tu não tem a chave para abrir? Sabe por que Deus te deu autoridade? Porque em algum momento você vai precisar usar ela. No capítulo 3 de Êxodo, Deus está descendo na sarça. Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Deus dá um cajado para ele. Quando ele taca no chão, o cajado vira serpente. Quando ele pega a serpente vira cajado. É Deus olhando para Moisés e dizendo: talvez você não está entendendo, mas o que hoje eu estou dando na tua mão, você vai usar quando a crise aparecer. Quando tudo estiver caótico, a autoridade que eu te dei lá atrás no ministério, eu vou fazer você usar. Ezequiel, abra a tua boca. Pode porventura esses ossos voltar a viver. Senhor Deus, eu não sei, só tu sabe. Então profetiza, porque enquanto eu profetizava, os ossos começaram a se juntar, osso com osso. É Deus olhando para você e dizendo: o que eu vou fazer já está na tua mão. Eu te dei autoridade, eu te dei unção, eu te dei poder para pisar na cabeça da serpente. Sabe qual é o nosso problema? Pergunta qual, pastor? É que às vezes a gente acha que a solução está na mão dos outros. Já ouvi, alguém entendeu aí? Às vezes a gente acha que a solução está na mão dos outros e Deus está dizendo: não, a solução está na tua mão. Deus ordenou aquela mulher sustentar Elias. Expectativa, ouvir a voz de Deus. Realidade, fazer o que Deus mandou. Quando Elias chega, ele encontra outro cenário. Qual é o cenário? A mulher que ia sustentar, ela estava precisando ser sustentada. Tem momento da nossa vida, pastora Arielle, tem momento da nossa vida, pastora Geisa, tem momento da nossa vida, pastor Rodrigo, que a promessa não vai se encaixar na realidade. Tem momento da nossa vida que Deus vai falar algo e você vai idealizar algo na sua mente. E quando você chegar, você vai falar: oh, o profeta falou que o mar ia estar aberto. Aí Deus está dizendo: o profeta falou que o mar ia estar aberto, mas ele ia abrir através da tua vida. Por isso que eu te dei o cajado, por isso que eu te dei autoridade dentro da tua casa, por isso que eu usei o profeta para falar que tu ia ser usado como pastora, como missionária. Por quê? Porque é Deus dizendo para você: eu vou usar primeiro na tua casa. Eu não vou te honrar fora primeiro, eu vou te honrar dentro. Eu não vou te honrar longe primeiro, eu vou te honrar perto. É Deus liberei baracá. Pega na mão do irmão mais cheiroso que está do teu lado, da irmã mais cheirosa. Se não tiver, sobe aqui no altar, que aqui tem. Diga assim para ele assim: Deus, antes de te honrar fora, vai te honrar dentro. Tem pessoas aqui, irmão, eu ouvi algo hoje cedo que mexeu comigo. A pastora Geisa falou: levanta a mão aqui, amo ela demais. Meu irmão, às vezes a gente está preocupado com o que Deus vai fazer e não percebe o que Deus já está fazendo. Se você for olhar da onde Deus te tirou, irmão, você está bem pra caramba. Se você for olhar o que você tem hoje, o que você tinha ontem, você vai falar: meu Deus mesmo, hein? Meu Deus, os anos foi passando, você foi ficando mais bonito, você foi ficando mais bonita. Quando eu olho minha foto antiga, eu falo: meu Deus, teve milagre na minha vida, não é possível. Sabe o que é Deus dizendo para você? O teu hoje é melhor que ontem e amanhã vai ser muito melhor que hoje. É Deus liberando e dizendo: tem milagre para a tua vida. Diga para o teu irmão assim: além de ouvir a voz de Deus, obedeça a voz de Deus. Às vezes a voz de Deus não vai bater com a realidade não, irmão. Pastor, 3 mais 3 é 6? Depende. Se Deus quiser é 7. Se Deus quiser é 8. 300 homens lutando com mais de 120 mil. O mar, na ideologia humana, na ótica humana, se abre, duvido. Já tentei abrir a praia de Copacabana e não aconteceu nada. Mas quando você vai pela ótica de Deus, o que era para dar errado dá certo. Se você for pelos teus pés, vai dar errado. Por quê? A Bíblia diz que eu não vivo pela vista. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho.
vejo, mas é certeza daquilo que eu espero em Deus. Ficar em Jerusalém até do alto ser revestido, é Deus dizendo: eu libero palavras enormes para pessoas grandiosas. Catuca o teu irmão e diga assim: me aproveitem. Vai chegar um momento que você vai nem me achar. Às vezes a promessa de Deus encerra agora, às vezes a promessa de Deus não bate. Deus está falando que a viúva ia sustentar Elias. Quando Elias chega, ela está precisando ser sustentada. Mas Elias é profeta, não olha com os olhos da carne, ele olha com os olhos de Deus. Ele olha para a mulher com atitude, porque crente tem que ter atitude. E tem gente que confunde abuso com autoridade. Crente não é abusado, crente crente não é abusado, crente tem autoridade. Bota o dedo na cara de Satanás, esfrega o chifre dele no chão, chega em casa e diz: ó, tu não atua mais na minha casa, no meu quarto, no meu relacionamento. O meu marido não é do diabo, a minha mulher não é do diabo, a minha casa não é do diabo. O meu filho vai ser profeta, a minha filha vai ser profetisa. Crente é assim. Ele olha para a mulher e diz assim: ô filha, eu sei que tu está precisando, mas antes de fazer para ti, faz para mim. Sabe por quê? Isso não é barganha, é entrega. Antes de Deus fazer algo para você, Ele vai pedir algo de você. Diga para o teu irmão: Deus nunca te fará conquistar sem antes te ensinar a perder. Deus sempre te ensinará a perder para depois te fazer conquistar. Quem não tem a capacidade de lidar com a perda, não vai viver o propósito. A Bíblia vai dizer que Jesus não se usurpou ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, despiu-se da sua glória, para fazer semelhante aos homens. Então sabe o que Deus está dizendo para você? Eu não prometi para a pessoa errada, eu prometi para a pessoa certa. É você que Ele vai usar, é em você que Ele vai fazer. Ele chega e a mulher prepara para ele. Sabe o que Ele profetiza para aquela mulher? Deus olha para ele e falou: eu ordenei que ela te sustente. O profeta olha para ela e diz assim: a farinha da panela não vai faltar, o azeite da botija não vai faltar. Sabe o que é Deus olhando para você e dizendo: não se preocupa com o que tem faltado, não, entrega para o altar que não vai faltar. Não se tira a mentalidade que entregar para o altar é perder. Deus está olhando para você e está dizendo: não, perder é quando você dá para o bar, perder é quando você dá no restaurante. Para o altar não, para o altar é semente, para o altar é crescimento, para o altar é crescimento. Deus está liberando uma palavra e está dizendo para você: Deus vai te fazer crescer em terras que muitos têm morrido. Levanta a tua mão por gentileza lá no terceiro andar e diz assim: eu não quero somente ouvir tua voz, Deus, eu quero te obedecer. Diga assim mais alto, carioca, diz assim: eu não quero somente ouvir tua voz, eu quero fazer o que tua voz me direcionou. Eu quero fazer o que Deus mandou eu fazer, e você vai ter o que Deus quer que você tenha. É Deus liberando uma palavra e dizendo: aquilo que é de Deus o maligno não toca, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Fecha a tua mão e põe no coração. Quero convidar você, dizimista e ofertante dessa casa. Te ensinei agora em Deus que não basta somente ouvir a voz dele, tem que fazer o que Deus fala conosco. Deus, antes de levar o profeta, Deus diz: eu ordenei para que ela te sustente. Quando o profeta chega, um milagre acontece dentro do lugar. O que você deposita no altar retorna para você 30, 60, 100 por 1. O que você deposita no altar não morre. Semente, semente, pastor, não morre. Na ciência diz que a semente, para crescer, ela precisa morrer. Para o mundo, a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21, para muitos, para o mundo a cruz é loucura, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Para quem está olhando de fora, está falando: a semente que ele plantou morreu. Deus está olhando para você e está dizendo: pelo contrário, a semente que você planta está crescendo, porque ninguém enxerga a raiz, só enxerga o tronco. É Deus olhando para você e dizendo: antes de eu fazer você crescer, eu vou te fazer primeiro ter raiz, eu vou te fazer primeiro ter sustentabilidade.